A paz do Senhor, meus queridos. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Ontem à noite estava meditando nessa palavra e eu acordei hoje pela manhã e o Senhor me tocou de compartilhar com o grupo essa palavra para que a sua vida venha a ser edificada, para que você venha estar refletindo, meditando na palavra do Senhor. O Senhor sempre tem algo novo para nós, algo maravilhoso da sua parte. Então quero estar compartilhando com você essa palavra. Ali no texto de Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 18, onde tem por título A Casa do Oleiro, diz a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Neste texto de Jeremias, no capítulo 18, o próprio Deus fala com Jeremias. E Deus, no capítulo 1, Deus já estava falando com Jeremias quando o Senhor diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O porquê Deus pediu a Jeremias para descer à casa do oleiro para Jeremias ouvir as suas palavras, sendo que Deus já estava falando no capítulo 1, quando Deus diz a Jeremias: levanta-te, porque lá na casa do oleiro eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus queria falar a Jeremias de uma forma diferente. Deus queria falar a Jeremias mostrando, através da figura do oleiro, o que Deus faria na vida daquele povo. Jeremias era um profeta de Israel daquela época, e Jeremias levava a mensagem de Deus àquele povo. E Deus queria falar de uma forma figurativa com Jeremias, através da figura do oleiro. E diz a palavra do Senhor: levanta-te, desce à casa do oleiro. E nós, meditando nessa palavra e meditando em cada detalhe, nós observamos quando o Senhor fala: levanta-te. O Senhor nos diz: levanta-te. Porque quando o Senhor nos chama, nós temos que nos levantarmos. Quando ouvimos a palavra do Senhor e o Senhor fala conosco, o Senhor quer de nós uma reação, uma posição, um posicionamento. Levanta, saia do lugar, tome a posição, dá o primeiro passo. Levantar significa reagir, tomar uma posição. E desce à casa do oleiro. Quando o Senhor diz desce, descer também significa humilhar-se. Muitas vezes deixamos o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso achismo falar mais alto e não descemos. Descer, humilhar-se na presença do Senhor, prostrar-se na presença do Senhor, quebrantar o nosso coração. E o Senhor diz: lá te farei ouvir as minhas palavras. Na casa do oleiro. O oleiro representa Deus, a casa do oleiro representa a igreja, e o barro somos nós, o barro no qual o Senhor transforma em vaso. Olha que maravilhoso é o nosso Deus. Do barro ele transforma um vaso, ele faz um vaso de honra para ser usado nas suas mãos. E ali no versículo 3 diz assim:
E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando nos quebramos nas mãos do Senhor, o Senhor nos refaz novamente conforme parece bem aos seus olhos, não é como nós queremos. Muitas vezes queremos ser vaso, mas queremos escolher que tipo de vaso vamos ser. O Senhor, quando nos chama, Ele nos faz vaso para ser usado conforme Ele quer, não é conforme nós queremos. Não podemos sufocar a vontade do Senhor. Muitas vezes achamos que o nosso dom é apenas louvar, é apenas pregar, é apenas interceder, mas se o Senhor está te chamando para louvar, louve. Se Ele te chama para pregar, pregue. Se Ele te chamar para orar, ore. Se Ele te chamou para profetizar, profetize. Mas não esqueça que você é barro e você foi transformado num vaso para ser usado nas mãos do oleiro. Tudo é para Ele, a honra é dele, a glória é dele. Somos abençoados para abençoar outras vidas. Esse amor que um dia nos alcançou também pode alcançar outras vidas. Esse amor que um dia nos salvou, que um dia nos tirou lá do mundo, para hoje sermos vasos usados nas mãos do oleiro, é para ganhar almas para o reino do Senhor. Somos vasos nas mãos do oleiro, que quando quebrado, não é porque o Senhor nos quebra. O Senhor não nos quebra, quem nos quebramos somos nós. A palavra é bem clara quando diz ali, no capítulo 4 de Jeremias, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou, o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Quando você é quebrado nas mãos do oleiro, ele te refaz. Deus, ele não desiste de você. Enquanto você está nas mãos do oleiro, ele não desiste de você, ele te refaz de novo. Muitas vezes saímos da presença do Senhor e nos quebramos lá fora e dizemos que o Senhor nos quebrou. Não foi o Senhor que nos quebrou. Nós negligenciamos, nós saímos da presença do Senhor, nós saímos dos seus propósitos e muitas vezes as promessas não se cumprem nas nossas vidas. Não é porque o Senhor não quer cumprir as promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes as promessas não se cumprem porque nós saímos debaixo da presença do oleiro. Nós não queremos esperar o processo, nós não deixamos o oleiro trabalhar nas nossas vidas, saímos da sua presença, nos quebramos e muitas vezes voltamos quebrado, moído, e o oleiro nos refaz novamente. E o que eu quero te dizer é que se o processo está demorado, se o processo na sua vida está lento, é porque o Senhor está trabalhando. Aquele oleiro trabalhava naquela obra, fazendo aquele vaso, e aquele vaso, aquele barro cheio das suas impurezas, o oleiro teria que retirar. Muitas vezes é um barro, é uma matéria muito ruim, e é muito demorado para tirar todas as impurezas. Isso não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes tem muitas coisas para o Senhor trabalhar, tem muitas coisinhas para o Senhor retirar, muitos entulhos, muitas pedras, muitas impurezas, até que o vaso fique conforme o oleiro quer. E o Senhor, Ele
Ele trabalha nas nossas vidas de maneira peculiar. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu trabalhar. Cada um Deus vai trabalhar de uma maneira. E nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele é Pai. E todo pai sabe como tratar o seu filho. Ele conhece o seu filho e ele sabe de que maneira trabalhar, de que maneira tratar. E não é diferente com Deus. Deus, Ele sabe a maneira correta de trabalhar na vida de cada um. Ele sabe o que cada um necessita melhorar, o que cada um necessita aperfeiçoar para se transformar num vaso de honra para ser usado nas mãos do oleiro. E o Senhor nos diz: assim sois vós nas minhas mãos, assim como o barro nas mãos do oleiro. O Senhor do barro, Ele transforma num vaso. Estar nas mãos do oleiro é estar nas mãos daquele que faz do barro um vaso. Aquele que transforma aquilo que para a sociedade, que para o homem é desprezível, que muitos dizem não vai dar em nada, Deus transforma, Jesus transforma em vaso. Deus diz, é vaso. O homem diz, é barro. Deus diz, é vaso, é escolhido. Vai ser um pregador, vai ser um mensageiro da minha palavra, vai ser um adorador, vai ser uma pregadora. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele transforma as nossas vidas de maneira extraordinária. Alguém diz, não vai dar em nada, não é nada, mas o oleiro vê o que ainda não é real nas nossas vidas. O oleiro já vê o real, o que é invisível aos nossos olhos, que as pessoas dizem, não sabe falar, não sabe se expressar. O oleiro diz, vai ser pregadora, vai ser adoradora. As coisas com Deus é diferente. Deus não vê como o homem vê. O homem nos vê muitas vezes como algo impossível de acontecer, nos vê como incapaz de fazer algo. Mas o Senhor, Ele gosta de pegar as coisas desprezíveis deste mundo e transformar em coisas extraordinárias para mostrar que Ele é Deus e que é Ele quem faz. Somos totalmente dependentes dEle. É Ele quem capacita, é Ele que faz de um barro um vaso de honra nas suas mãos. E eu quero te dizer, se você está passando por alguns problemas, se você está passando pelo processo, você está nas mãos do oleiro. Enquanto você está nas mãos do oleiro, o oleiro está trabalhando na sua vida, ele está salvando o teu familiar, ele está livrando da morte o teu familiar, ele está curando daquela enfermidade, ele está abrindo portas de emprego, ele está curando a depressão, ele está moldando caráteres. Não desista de estar na presença do oleiro, porque o oleiro está trabalhando. Ali no capítulo 3, quando Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias vê que o oleiro está fazendo a sua obra, e o oleiro não para de fazer o seu trabalho quando Jeremias chega. O que eu quero te dizer com isso, que mesmo que você não esteja vendo, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Você pode não estar vendo, você pode dizer, mas eu estou orando há algum tempo e nada acontece.
mas o oleiro está trabalhando, porque Deus não depende da nossa capacidade visual para trabalhar e para fazer algo na nossa vida. Ele está trabalhando. O Senhor está contemplando cada gemido, cada lágrima, cada clamor, cada oração. Você pode dizer, mas eu não vejo nada acontecer, mas o Senhor está trabalhando. Deus trabalha no silêncio também. Pode você dizer, eu oro e nada acontece, mas o Senhor está trabalhando. Enquanto nada acontece, continue adorando e bendizendo o nome do Senhor. Tá doendo, tá difícil, as coisas parecem não mudar, tudo parece caminhar ao contrário, mas continue glorificando, continue adorando. A gente tem que adorar na prova, a gente tem que adorar na luta, porque o Senhor, enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você exalta o nome do Senhor, Ele está trabalhando na sua vida, na vida do seu familiar. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Somente Deus tem solução para o teu problema. Não devemos criar expectativa no homem, expectativa nas pessoas. Devemos estar com a nossa confiança totalmente no Senhor. Como diz o salmista, no Salmo 121, elevarei os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não esqueça que o teu socorro vem do Senhor. Olhe para o alto e lembre-se que o teu socorro vem do Senhor. Muitas vezes questionamos e não temos respostas. Mas eu quero te dizer que nem sempre vamos ter respostas para todas as nossas perguntas, para todas os nossos questionamentos. Mas uma coisa eu te digo, embora não tenhamos as respostas, não devemos nos esquecer que a nossa confiança está no Senhor, naquele que fez os céus e a terra, que o nosso socorro vem dele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero te dizer, não desanime, continue firme, perseverante na fé no Senhor, na rocha que é o Senhor. Continue firme, vamos continuar nos unindo em oração, orando umas pelas outras, orando pelo nosso país, orando por este mundo que jaz no maligno e confiando no Senhor, que nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem o seu querer, nenhuma folha cai do céu se não for a permissão do Senhor. Continue confiando no Senhor, orando pelo fim dessa pandemia, por esta enfermidade que assola o mundo. E vamos continuar firme na fé, firme na nossa confiança, trocando experiências, trocando palavras, incentivando umas às outras a erguer a cabeça e continuar firme em Jesus. Firme naquele que morreu na cruz por nós, que nos amou primeiro, que nos salvou. E essa salvação é para todos. Temos que anunciar o amor de Jesus a todos, falar do amor de Jesus.
tudo que está acontecendo no mundo nos mostra que está bem próxima a vinda de Jesus. Não é tempo de nos prostrar, não é tempo de ficarmos parados. É tempo de abrir as nossas bocas, anunciar o reino dos céus para todo aquele que estiver ao nosso alcance, que nós tiver a oportunidade de falar, vamos falar do amor de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. E o Senhor conta conosco. É isso que o Senhor espera de nós. E eu só vou deixar um trechinho de um louvor aqui e vou estar encerrando. Que Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz de Deus. E não esqueçam de, quando vocês fizerem as vossas orações, colocar o meu nome nas orações de vocês, o nome da minha família, eu colocar minha família. E vamos sempre estar orando um pelos outros. Oração é a chave da vitória, temos que orar um pelos outros. Eu quero te dizer assim, quando você estiver desanimado, que você estiver dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu estou desanimando, estou fraca, não tenho mais força. Eu só quero que você lembre desse louvor aqui, Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ore. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de adorar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ore. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Amém. Fiquem com Deus.